Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Karen Vanessa Banheza e na aula de hoje nós iremos falar sobre juros compostos. Então ali, retomando das aulas anteriores, o que nós já estávamos vendo na nossa disciplina, né? Nós iniciamos ali uma retomada sobre porcentagem, vimos também a parte de aumentos, descontos, aumentos sucessivos e descontos sucessivos, certo? Vimos também, a parte de juros simples. Na nossa aula de hoje nós iremos retomá-lo. É muito importante essa retomada para a gente entender o nosso conteúdo de hoje, que é os juros compostos. Faremos comparações claras entre eles. Então, qual que é o objetivo da nossa aula de hoje? A gente entender as principais diferenças entre juros simples e juros compostos, a gente compreender quem traz maior rentabilidade e também a fazer o cálculo dos juros compostos, mesmo sem a fórmula, tá? Como nós vimos lá na aula de juros simples, nós conseguimos calcular com e sem a fórmula, e os juros compostos nós também conseguimos calcular com e sem a fórmula, tá? Claro que os juros compostos com a fórmula ela é um pouco mais limitada, mas a gente vai ver um pouquinho, a gente vai ver na sequência aí da nossa aula, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, o regime de juros compostos ele oferece uma maior rentabilidade financeira, tá? Por que os juros compostos ele oferece uma maior rentabilidade financeira? Porque eles são cobrados em relação ao valor anterior. Como assim, professora? Lembra que no juros simples eles são cobrados em relação ao capital inicial, que independente de quantos anos se passa o financiamento, ou até mesmo a sua aplicação lá para rendimento, sempre é em relação ao capital inicial. Então, o que rendeu no primeiro ano vai render a mesma quantidade no segundo, vai render a mesma quantidade no terceiro e isso sucessivamente, tá? Já nos juros compostos, ele agrega o valor que rendeu durante aquele período, beleza? Então, você vai ter uma rentabilidade ali no primeiro ano, para o segundo ano é o valor inicial mais a rentabilidade, e aí vai gerar juros em cima deste valor, e assim sucessivamente, sempre considerando o valor anterior. Durante os cálculos isso vai ficar muito mais claro para a gente, tá? Mas já de início, qual dos dois regimes de juros tem maior rentabilidade? Os juros compostos. Qual que é cobrado da gente no dia a dia? Os juros compostos, tá? É muito difícil uma instituição financeira dar alguma opção de empréstimo relacionado aos juros simples, porque ele não é tão rentável quanto os juros compostos. E aqui nós iremos fazer cálculos, como exemplo, com valores relativamente baixos, mas imagine só com valores altos, Então isso, e para prazos maiores também, Porque os juros ele está relacionado não somente ao valor, mas também ao prazo que você investiu ou que você adquiriu um empréstimo em uma instituição financeira, ok? Então olha lá, vamos ver o exemplo e vamos compreender a diferença entre os juros simples e a diferença entre os juros compostos, ok? Então olha lá, João pretende aplicar R$ 1.000 em um fundo de investimento de longo prazo e pretende resgatá-lo somente após 3 anos de investimento. Lembrando lá da nossa aula de juros simples, nós já conseguimos identificar somente nesse trecho do enunciado que R$ 1.000 é o que ele pretende aplicar, é o nosso capital, ok? E que o tempo, então, é os 3 anos que aparecem ali pra gente. Agora, o que é pedido na sequência? Ele pede para que a gente calcule o montante resgatado em um regime de juros simples. Então, aqui ele está dizendo para a gente que é em juros simples. Isso é muito importante, porque se o exercício não traz qual dos dois tipos de juros que como que a gente vai saber para calcular, Então, o enunciado sempre vai trazer essa informação para a gente, se é simples ou se é composto, ok? Com uma taxa de 10% ao ano. Então, olha lá, o 10% é a nossa taxa
que vai entrar ali no nosso cálculo do juros simples. Então, vamos retomar utilizando a fórmula como que calcula o juros simples. Juros é igual ao capital vezes I vezes o tempo, né? I é a nossa taxa, T é o nosso tempo. Depois do slide seguinte, vai ter todas essas informações para que vocês possam anotar no caderno de vocês, ok? Juros é igual a 1.000 vezes 10%. Ô, professora, por que 10 sobre 100? Lembra lá da nossa aula anterior? 10, que está dizendo ali no exercício pra gente, por, que ele remete à divisão, 100, que é do porcento de porcentagem. Então, na realidade, a gente pode escrever a porcentagem dessa forma, tá? Então, 1.000 vezes 10 sobre 100 vezes 3, que é o nosso tempo em anos, ok? E a nossa taxa de juros, ela está em anos? Sim, ó, 10% ao ano. Lembra que se as unidades ali estiverem diferentes, um estiver ao mês e o outro estiver ao ano, é importantíssimo a gente converter, porque senão o cálculo vai dar um valor totalmente errado, ok? E aí, né, realizando esse cálculo, 1.000 vezes 10 vezes 3, dividido por 100, nós teremos então um resultado de 300. Mas lembre-se que no juros simples, este valor aqui é apenas o valor da rentabilidade, rendeu R$300 ao longo dos 3 anos. Mas ele pede um montante resgatado, então basta, né, fazer 300 mais 1.000 e aí nós iríamos obter os 1.300. Lembre-se também que se a gente não tivesse usado a fórmula, estava bem simples aqui, né? Ó, 1.000 vezes 10% é apenas o cálculo de porcentagem, lembra? E aí multiplica ali pela quantidade de anos, porque é sempre em relação ao valor inicial, e nós iríamos obter também os 300, ok? Então não precisaria da fórmula, mas ela também pode ser utilizada tranquilamente. Já a letra B, ele pede para a gente calcular o montante resgatado, mas agora em um regime de juros compostos, tá? E olha lá, com a mesma taxa de juros, 10% ao ano. Então, está na mesma unidade, podemos fazer o cálculo. Só que ao invés da gente utilizar a fórmula, nós vamos iniciar fazendo o cálculo apenas lembrando sobre porcentagem, ok? Então, no primeiro ano, iria render ali, né, em relação aos R$1.000, que é o que foi investido, os 10% e daria R$100 de rentabilidade. Mas lembra que é sempre cobrado em relação ao mês anterior? Então, a gente precisa pegar o nosso capital, agregar os R$100 que rendeu no ano anterior e aí sim tirar a porcentagem, 1.100 vezes 10%, que é igual a 110, beleza? E aí, no terceiro ano, nós precisamos considerar novamente os valores que teve essa rentabilidade dos anos anteriores. Então, 1.100 mais 10%, 1.100 daqui, né? Mais R$110, que foi o que rendeu no segundo ano, totalizando 1.210. Tirando a porcentagem dos 1.210, nós temos que é igual a 121, os juros que rendeu no terceiro ano. Então, vai totalizar o quê? 1.210, ou, né, poderia ser 1.000 mais 100 mais 110 mais 121, que iria totalizar 1.331. Então, para esse valor baixo, a gente já pode observar que iria render R$31 a mais em relação ao juros simples, tá? Imagine isso para valores como 10.000, 20.000, 40, 50. Então, aqui já está comprovado que a rentabilidade é muito maior, ok? Mas, professora, e se a gente tivesse que calcular isso para 10 anos? Nós teríamos que fazer esse cálculo aqui do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano, até chegar no 10º ano? Se você não lembrar da fórmula, você teria, tá? Mas se você lembrar da fórmula, você não precisa, você pode utilizar a própria fórmula dos juros compostos, beleza? Então, olha lá, a fórmula do juros simples que a gente usou na aula anterior, que J é o juros, C é o capital, I é a taxa de juros e T é o tempo. O que diferencia para os juros compostos é que ao invés
de ter o J, que é os juros, a fórmula do juro composto ele traz diretamente para a gente um montante, tá? Então, M é igual ao montante, C é igual ao capital e é a taxa de juros, o T e o tempo. Nas nomenclaturas, né, nas siglas, só muda o J e o M. E no conceito muda, que um traz diretamente o montante e o outro traz apenas os juros, que é o que nós vimos lá da nossa aula anterior. Beleza, professora, mas como que eu uso essa fórmula? Muito simples. Montante é igual a capital vezes 1 mais a taxa de juros elevado ao tempo. Então, 1.000 é o nosso capital, 1 mais 10%, que vai totalizar aqui 1,1, elevado ao cubo 1,331, multiplicando por 1.000, 1.331. E a gente chega exatamente no mesmo resultado, tá? Então, se você lembrar da fórmula, você pode simplesmente utilizar aquela, que é muito mais viável ao longo de vários anos, certo? Mas para tempos curtos, a gente consegue calcular dessa forma e assim a gente consegue entender como se constrói o juros simples e como se constrói o juros composto. A gente consegue observar ano a ano e a gente consegue comprovar que ele realmente é muito mais rentável, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, espero que vocês tenham compreendido a diferença entre os dois tipos de juros e que vocês lembrem também da fórmula caso seja necessário, beleza? Muito obrigada! Na aula seguinte nós iremos fazer mais exercícios sobre juros simples e juros compostos. Até lá!